Olá, turma, tudo bem? Então, nós vamos iniciar hoje a nossa primeira aula do módulo 8, o módulo de Comunicação, Ética e Desenvolvimento, tá? Prazer, meu nome é Bruna Champ, eu sou nutricionista e vim aqui falar um pouco com vocês a respeito disso, da comunicação e da ética pessoal e profissional também, né? Porque as duas andam sempre juntas. Bom, então a gente vai abrir essa aula aí falando, né, esse módulo, falando sobre os fundamentos da ética e da comunicação. Então, nessa primeira aula, a gente vai ver aí um conceito geral sobre isso, e nas próximas aulas a gente vai fazer um aprofundamento em cada um desses assuntos. Então, da ética, da comunicação e o que também traz para nós os nossos registros profissionais, né? O que eles trazem para nós, como que eles são úteis para a gente embasar a nosso trabalho e nossa comunicação. Vamos lá, então. Bom, vamos começar aqui com uma frase, né? Então, não basta ser técnico, é preciso ser ético e saber se comunicar com respeito e intenção. Essa frase maravilhosa, né? E ela traz muito a respeito disso. Então, a gente precisa, quanto profissionais, enquanto pessoas, sermos éticos e sabermos nos expressar e nos comunicar, né? Porque a gente pode ter um baita conhecimento técnico do que precisar, do que da tua área, de ser um expert, mas se tu não tiver ética e não souber comunicar ou passar todo esse conhecimento, fica um pouco difícil, né? Tu se destacar aí no mercado de trabalho. E a gente vai começar com a indagação de ética e moral. Então, assim, duas palavras que compõem o nosso arsenal profissional e que elas trazem muitas dúvidas. Inclusive, a ética, quando eu estava pesquisando a respeito de conceitos e, enfim, aonde é sua origem, a gente vê que ela vem sendo escrita e traçada há muitos anos, tá? Então, a ética, ela vem lá do tempo de Aristóteles também, que ele pegou um conceito de ética, ele montou um conceito, no passar dos anos, ela foi sendo lapidada, foi sendo remodelada também, tá? E o que a gente tem hoje, tá? Um conceito sobre ética. O que esse autor, Figueiredo, que ele tem um material excelente, tá? Sobre essa ética profissional, ele fala que a ética, ela vai fazer o quê? Ela vai estudar a relação do indivíduo com o contexto que ele está situado, tá? Então, é mais sobre o que você sente, é a sua individualidade, tá? Qual que é a sua ação com o mundo. E a moral, ela denota bons costumes, boa conduta segundo os preceitos da sociedade, tá? Então, se na sociedade diz que você tem que fazer uma conduta X, né? Então, é errado furar fila, né? Então, moralmente errado furar fila. Então, se tu tá dentro da tua moral, tu não vai furar fila. Se tu mesmo sabendo, né, vai furar fila, tu já tá aí infringindo uma norma da sociedade. Então, quando tu infringe uma norma da sociedade, tu já não tá agindo moralmente, tá? Então, ela vai mais esquecida. A moral é mais quando tu resolve infringir uma norma, uma conduta que já está estabelecida dentro da sociedade. Vamos trazer isso para o nosso dia, tá? Então, vamos para um exemplo. Vamos ao exemplo de ética, tá? Então, vamos falar, vocês são gestores de um ano, tá? E aí vocês descobriram que um dos parentes de vocês, um parente próximo, tá? Vamos dizer que é um primo, um tio, um parente próximo, tá? Ele é o fornecedor de carne de vocês, tá? Só que, não tem problema, só que o produto que ele está ofertando lá para a unidade de vocês é um produto que não é de tão boa qualidade assim, só que o preço é lá em cima. Então, vocês têm um parente próximo, tá? Que tem um produto, o produto não é tão bom e o preço tá alto.
né? A hora que vocês foram ver, diz, nossa, gente, não tá batendo, essa carne não é tão boa assim, esse preço está muito alto. E aí, o que que se faz eticamente? A gente tem que fazer a ética da imparcialidade e da probidade, ou seja, a ética da honestidade. A nossa ética tem que prevalecer sobre o interesse pessoal e familiar. Então, eu sei que meu tio, meu primo, tem um frigorífico, enfim, está fornecendo a carne. A carne não é de boa qualidade. Eticamente, o que eu tenho que fazer? Olha, fulano, vou falar para os gestores, olha, não tá legal essa carne, esse preço está mais alto que o mercado. Tem outros fornecedores, tá? Por mais que seja da sua família. Ah, mas é o seu tio, é não sei o quê. Não, eticamente, a gente está ali para defender, né, o interesse, enfim, da empresa. Então, eu tenho que agir como se fosse um fornecedor outro qualquer, ok? O fornecedor tem uma carne não boa qualidade, uma carne de nível B, com preço de nível A, opa, né? A gente precisa reduzir custos e a gente trabalha com custos dentro de One. Então, eu tenho que achar um fornecedor que me traga uma qualidade A para eu poder pagar o A, senão não é interessante. Tá? Então, eticamente, isso. Independente se é meu pai, se é meu tio, se é meu prima, se é minha prima, enfim, ele vai ter que ou baixar os preços para ficar igual à concorrência, ou a gente vai ter que achar outro fornecedor. Então, eticamente, é assim. Se ele está entregando um produto que não merece aquele valor, não está de acordo, tem que fazer isso, independente de quem seja. Marido, tio, tia. Isso é ética, tá? E aí, quando a gente fala de moral, vamos lá. Moralmente, né? O que a gente se espera de uma relação da equipe? Que seja respeitoso. Inclusive, como eu falei, moral é o que a sociedade ela prega, ela diz que tem que ser, e a gente tem que andar conforme a sociedade fala. Quando a gente faz alguma coisa fora disso, né, a gente está infringindo a regra da sociedade. Então, a gente tem na sociedade, a gente tem nos livros, nos guias, em que a gente tem que tratar a equipe bem, a relação com a equipe, dos membros da equipe tem que ser boa. A gente tem que tratar todo mundo bem, com dignidade, não pode evitar fofoca. Assédio no local de trabalho não é recomendado, tu não sabe, né? Independente do tipo de assédio. Discriminação também não. Isso está na sociedade, isso a gente sabe que isso deve acontecer. Tem que ter uma. Não pode ter discriminação, não pode ter assédio. É uma regra da sociedade, tá? E aí, se a gente tem um colaborador que ele comete um erro muito grave na cozinha, moralmente, o gestor faz o quê? Corrige ele de forma privada. Não humilha, não ridiculariza na frente dos outros. Então, se a sociedade me diz que todos os membros da equipe, eles devem o quê? Ser tratados com respeito, né? Tem que tratar todo mundo com dignidade, ninguém pode ser discriminado. Se eu tenho um colaborador que faz alguma coisa que está fora do que eu pedi, ou enfim, ele fez alguma coisa que não devia ter feito, não deveria ter feito, eu vou corrigi-lo. Sim, que faz parte da minha ação como gestora, mas eu não vou humilhá-lo, não vou deixar ele em constrangimento. Então, eu vou chamar ele para fora e conversar com ele. Aí depois a gente vai ver também até o jeito que a gente tem que conversar com esse colaborador, né? Então não é porque eu não vou gritar com ele na frente dos outros que eu vou gritar com ele sozinho, tá? Então, moral é isso. Exemplo, como é que colaborador. O colaborador fez uma coisa errada, eu não vou xingá-lo, gritar, ridicularizar, assediar, fazer qualquer coisa que ele se sinta desconfortável, tanto na presença dos outros colaboradores, quanto individualmente, ok?
Bom, então a gente falou brevemente sobre ética e moral. Depois a gente vai aprofundar todos esses conceitos. E a gente vai entrar, pincelar, começar a ver sobre comunicação, tá? E aí, eu tenho um dado, não sei se vocês, né, têm essa informação, mas olha só, 70% dos problemas, 70%, mais da metade, dos problemas que existem em uma UAN, tá? Eles estão ligados à falha de comunicação. É muito erro, é muita porcentagem. A gente está falando de mais de 70, mais de 50%, mais da metade, né? Então, esse dado é bem importante. 70% das falhas, os problemas que tem dentro de uma UAN, eles se originam por uma falta de comunicação. Parou para pensar que já viu aquele telefone sem fio? Tu começa falando ai e o pessoal termina falando C cedilha? Pois é, e é isso que acontece dentro da UAN, em muitos momentos. Então, nesse módulo aí, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Comunicação, jeitos de conversar, jeitos de se expressar, tá? E a comunicação, se comunicar bem, falar claramente, ela é essencial para a gente evitar aí esses conflitos, esses erros, tá? Então, imagina que com um simples ato de conversa, de falar, de comunicar, a gente pode resolver muito problema dentro da empresa, dentro da nossa gestão, né? E, como eu falei, expressar, quando a gente fala de comunicar, comunicação, a gente fala de comunicar além das palavras, né? Não é só a voz, é o modo que a gente é o modo que a gente age, é o jeito que a gente se expressa com outra pessoa, é a nossa postura. Então, comunicação, ela abrange tudo isso, não só o ato de proferir palavras, de falar palavras. Ela se resume a palavras, gestos, postura, olhar. Eu digo cara de paisagem, a cara que a gente faz quando a gente é acionado, quando a gente chega no local. Então, nossa expressão, né, facial e tudo, ela faz parte da nossa comunicação. E isso a gente tem que cuidar muito, tá? Porque às vezes a gente pode ficar só pensando em palavras, né, em cuidar e usar a melhor palavra naquele exato momento, mas o nosso corpo está falando outra coisa, tá? E eu tenho certeza que vocês, se pararem para pensar, vocês sabem certinho quando uma pessoa está gostando, quando uma pessoa não está gostando de uma conversa que vocês estão tendo, né? E vocês mesmos, de uma cara que faz, cruzou o braço, ai, fez uma cara de ai, que sem graça, né? Então, tenho certeza que vocês concordam que a expressão, a comunicação como um todo, ela faz parte de como as pessoas vão interpretar o que tu quer passar para elas. Bom, quando a gente fala de comunicação, dentro da UAN a gente tem três fluxos, tá? Então vamos começar aí, comunicação. Temos três fluxos de comunicação. O que que são esses três fluxos de comunicação, tá? A gente tem a comunicação descendente, a comunicação ascendente e a comunicação horizontal. O que são essas, tá? A descendente. Descendente, então a gente vai descer, tá? A gente vai fazer comunicação entre gestor e equipe. Então, quando o nutricionista está conversando, dando orientações, fazendo feedbacks, treinando, cozinheiro, auxiliar de cozinha, o pessoal do estoque, a limpeza, enfim, a gente tem o gestor num cargo aqui, né? E os demais que estão na base, que são os comandados por esse gestor. Então, a gente tem uma comunicação descendente, tá? O feedback vem daqui para os demais membros da equipe, ok? Ascendente, para cima.
Então, a gente começa com uma base até chegar aos cargos mais elevados, do gestor, do CEO, do administrador, enfim, tá? Então, é a equipe que vai conversar com o gestor, tá? Normalmente, a comunicação ascendente, que é a equipe para o gestor, ela é baseada mais em quê? Relatos de problema, sugestões, né? Então, a comunicação descendente, gestor para equipe. Normalmente a gente faz o quê? A gente orienta, a gente treina, a gente dá feedbacks, né? A gente dá apoio, a gente faz tudo isso para a equipe. Então, uma comunicação descendente. Ascendente, o que que a equipe traz para o gestor? Relatos de problemas, sugestões, né? Olha, a gente está fazendo assim, quem sabe se a gente fizer de outra maneira fica mais fácil. Ah, eu tive uma ideia que a gente pode fazer de dia dos avós, dos pais, de namorado, de mãe, de, enfim, né? Então, comunicação ascendente e comunicação horizontal. Então, vamos todo mundo na mesma linha de horizonte. A gente tem a comunicação entre setores, tá? Então, comunicação do pessoal da cozinha, tá? Todo mundo vai falar a mesma língua, né? Todo mundo tá ali no mesmo estágio praticamente, o pessoal da compras, manutenção, tá? Então, três tipos de comunicação que a gente tem dentro de uma UAN: descendente, ascendente e horizontal, ok? E além de todas essas três comunicações, essas comunicações aí que a gente consegue discernir, né, discriminar ali, a gente tem os tipos de comunicação, que vocês já devem ter ouvido falar, eu acho, sobre comunicação assertiva, passiva, agressiva, né, não verbal, escutativa e tudo mais. Pois então, tudo dentro da comunicação a gente tem essas essas definições, tá? Quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente tem as comunicações que são verbais, não verbal, e a gente tem a escutativa. Depois, como eu falei, depois a gente vai falar um pouco mais de cada uma, tá? Quando eu falei no começo que na gestão não é simplesmente a gente proferir palavras, a gente tem o seguinte fato: não é só o que a gente fala que pode dar aquele 70% de bug dentro da empresa. É como a gente fala, como que a gente vai verbalizar também, tá? E a gente divide isso em verbal, não verbal e escutativa. Então, falando assim, breve sobre elas, a verbal. Quando a gente tem uma comunicação verbal, é uma comunicação clara, né? Eu vou dar uma ordem, por exemplo, né? Eu vou solicitar algo de modo claro. Eu vou evitar ambiguidades, desculpa, ambiguidades. Ah, como assim, Bruna? Depois a gente vai ver que cada membro da equipe tem um jeito que deve ser falado com essa pessoa, tá? Quando a gente conversa com o cozinheiro, quando a gente conversa com o chefe, quando a gente conversa com o CEO, cada um a gente tem que achar um jeito de conversar diferente. E quando a gente fala de clareza nas ordens, é eu ser clara conforme o grau de instrução daquela pessoa também, ok? Então, por que que eu vou ficar falando só termos técnicos, né? Pedindo dessa forma. Se eu tenho muitas vezes o pessoal da cozinha em que fica, né, a gente fica gerindo ali, auxiliares de cozinha, cozinheiros, mais os auxiliares, enfim, na grande maioria são pessoas que muitas vezes têm só ensino fundamental, outras que terminaram até o médio, mas sempre vieram de uma posição mais humilde. E dependendo da palavra que a gente vai usar,
elas podem não entender porque não faz parte do dia a dia delas aquela palavra. Não é algo comum, familiar. Pode ser para você, mas não é para ela. Então, muitas vezes, para a gente ter uma clareza na nossa ordem, a gente precisa trazer exemplos ou formas de passar que seja compatível que a pessoa vai entender, tá? Então, falar de uma forma clara, conversar, falar de uma forma clara, mostrar, evitar essas ambiguidades, né? Ou seja, fala de uma forma que ela não abra jeito, que ela interprete de um jeito diferente, que dê a entender, sabe? Que dê a entender que seja outra ordem que tenha que dar. Então, a comunicação assertiva verbal, ela vai depender muito disso. Ordem, clareza nas ordens, sem ambiguidades e principalmente saber qual o público que tu está conversando e qual é a melhor forma de utilizar as palavras com aquele público, tá? Outra coisa, não verbal. Comunicação não verbal. Postura, tom de voz, olhar. Eu comecei lá falando, né, também que o jeito que a gente conversa, que a gente olha, que a gente cruza os braços, que a gente entorta a boca, ela fala muito sobre a gente, tá? Então, isso também é uma forma de comunicação. Então, a comunicação não verbal, a gente utiliza, às vezes, muito mais do que a verbal, né? Que é justamente postura, tom de voz, olhar. Eu tenho um olhar julgador para as pessoas, eu tenho um olhar acolhedor. O meu tom de voz é um tom de voz mais agressivo. Meu tom de voz é um tom de voz muito baixinho, que parece que eu tô com medo. Meu tom de voz, qual que é meu tom de voz? Né? Minha postura, sou uma pessoa que tô sempre andando de peito aberto, receptividade, né? Vocês já viram? Assim, a gente está de peito aberto aqui, eu tô colocando uma postura de que eu sei das coisas e eu estou aberta a você. Você pode chegar para mim, porque eu estou de peito aberto para ti. Então, pode chegar. Se eu ando assim o tempo todo, já viu aqueles seguranças? Tem uns que ficam assim de braço cruzado na porta. Se eu ando assim de braço cruzado, já dá a impressão de fechamento. Eu tô fechada. Não, tipo assim, nem vem falar comigo. Nem vem falar comigo que eu não vou te dar ouvidos. É mais ou menos isso, tá? Que passa. Se eu ando o tempo todo assim, encolhida, ai, mexendo na roupa, eu passo insegurança. Daqui a pouco a minha equipe me acha muito segura, não vai me respeitar. Eu posso ser uma pessoa muito inteligente. Eu posso ser uma pessoa que, olha, consigo colocar a casa em ordem, sempre. Mas, ai, mas eu não tenho respeito da minha equipe. Eles não me escutam. Eles. Acontece muito, gente. Com, não sei se é o caso de alguma pessoa recém-formada, que é isso que tem a carinha de gente nova, né? A carinha de bebê, que a gente fala assim, ai, mas é que eu tenho 25 anos, 24 anos, e o pessoal da cozinha tem 50, 60. Eles, eles não me respeitam. Ai, tá chegando aqui no sul a gente fala essa guriazinha, essa menininha, né? Então, em alguns momentos, talvez essa postura, né, de falar um tom de voz mais baixinho, de ficar mais assim, colhidinha, daqui a pouco é um perfil ser um pouco tímida, né, ou tímido, mas pode estar travando sim aí o teu jeito de lidar com a equipe, tá? Então, é uma coisa que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E a gente tem a escuta ativa. A escuta ativa significa o quê? Ouvir a pessoa. Só ouvir? Não. Ouvir sem interromper, validar os sentimentos e buscar soluções. Como assim? Vocês já viram quando a gente está conversando, que chato que é quando a gente está conversando com uma pessoa e essa pessoa ela está o tempo todo no telefone celular? Parece que a pessoa não está te escutando.
Por mais que a pessoa tá falando, não, mas pode falar que eu tô te escutando. Ela tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, né? Mexendo no celular e te escutando. O que que pode acontecer? Ela pode entender a mensagem que tu tá passando, porém ela pode não absorver o sentimento da mensagem que tu tá passando. Como assim? Bom, quando a gente fala, conversa com uma pessoa, a gente tá colocando algum sentimento muitas vezes. Muitas vezes a gente está conversando, desabafando, então a gente quer o quê? Uma palavra de apoio, quer que a pessoa me olhe e só com o olhar dessa pessoa, aí vem a comunicação não verbal, eu vejo que a pessoa tá ali comigo, ela me entendeu, sabe? Ela me olhou no olho, ela me entendeu, ela sentiu o que eu estava sentindo. Então, a escuta, e quando está no telefone, mexendo, ou no computador, né, enfim, tu vai absorver a informação, mas tu não vai processar o tipo de sentimento e como que tu vai responder isso, tá? E muitas vezes a resposta que a pessoa quer, solução, não é só dizer, estragou a panela, pode pegar o outro lado de não sei o quê. Não, às vezes ela quer simplesmente que tu entenda ela, que tu compreenda o sentimento. Então, a escutativa é assim: a pessoa veio falar contigo, né? Olha, né, tu é o gestor, enfim, a pessoa quer conversar contigo, tu para e escuta. Está fazendo algo que não pode parar no momento, tu fala para a equipe, para funcionária, o seguinte, Maria, eu só tô terminando aqui, tu me dá 5 minutinhos que eu quero saber o que tu quer falar comigo. Só me dá 5 minutinhos, porque senão eu vou perder meu pensamento aqui, não vou conseguir, também não vou conseguir te dar uma atenção, mas é rapidinho, eu já vou te chamar. Eu já vou te chamar, tá? Expresse para ela que tu quer, tem interesse em saber o que ela quer falar para ti, só que infelizmente no momento tu precisa fazer uma coisa que também tá urgente, tá? E aí terminou, logo na sequência chama. Não vai me esquecer de chamar a Dona Maria, porque daí tu vai invalidar lá que parece que a coisa que ela tem para te falar não é algo que seja interessante, tá? Então chame Dona Maria. Deixe ela conversar, olhe para ela, vire de frente para ela, sente, peça para ela sentar na sua frente, ou sente ao lado dela. Quando a gente tem, gente, uma mesa na nossa frente, essa mesa, ela cria como se fosse uma barreira, né? E muitas pessoas se sentem intimidadas. Então, dependendo da situação, puxa a cadeira e senta ao lado dela, conversa com ela, escuta ela, valida os sentimentos dela e dá uma solução, se precisar. E se tu não tiver uma solução naquele momento, se, se mostre interessado em achar uma solução. Olha, Dona Maria, sinceramente, eu não sei agora como a gente pode fazer, como eu posso fazer para te ajudar. Mas seguinte, eu vou pensar nisso, a gente vai achar uma solução. Tu pensa lá, eu penso aqui, e a gente vai achar uma solução juntas aí para conseguir resolver esse problema, tá? Mas a gente vai dar um jeito nisso. Mas, enfim, não sei qual que era o problema da Dona Maria, tá? Mas, enfim, mostre que aí ela vai se empenhar em achar uma solução também, e você, e vai se, e vai se sentir acolhida. Do que tu dizer pra ela assim, Dona Maria, não sei. Deu problema lá, ó, vocês que resolvam. Eu não tenho nada a ver com isso, com essa situação. Não sei. Resolvam vocês. Eu tenho outras coisas para fazer aqui, mais importantes do que isso, tá? Então, ó, vocês conversam lá, se resolvam, e depois que vocês se resolverem, tu vem falar aqui comigo e me diz o que que vocês resolveram. Ah, chato, né? Dona Maria, não sei se vai conseguir resolver o problema. E é capaz desse problema se transformar num problemão, tá? Então, para fixar, e como eu falei, depois a gente vai conversar muito a respeito disso, tá? Vou trazer exemplos aí também da Dona Maria, sobre a comunicação, tá? Enfim, mas vamos lá, para fixar essa parte de comunicação e ética, essa parte de comunicação.
A comunicação, ela tem um poder, ela tem características, né? Uma das características, controle, tá? Controle do que jeito? Ela vai controlar o comportamento das pessoas. Então, com a tua comunicação verbal, não verbal, assertiva, escutativa, enfim, a gente tem o poder de controlar o ambiente, de conseguir, né, controlar o comportamento das pessoas. Vocês já viram, né? Quanto mais a pessoa está exaltada, quanto uma está exaltada, a outra está gritando. Grito, 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 grito. Parece uma briga de galo para ver quem canta mais alto, né? E se eu tenho o tom de amenizar, eu consigo controlar o ambiente, consigo controlar o comportamento da pessoa. A comunicação, ela tem o quê? Um grande potencial de motivação. Por quê? Porque é através da comunicação que eu vou esclarecer para os funcionários como está o desempenho, se está bom, se não está bom, como que a gente pode fazer para melhorar. E isso motiva. Equipe, esse mês a gente fechou as contas no verde, nossa, eu ia dizer vermelho meio, no verde. Olha, foi muito bom, tive um feedback maravilhoso, o pessoal tá gostando demais. Dona Maria, sua carne tá sensacional. O pessoal, assim, cada vez que tu faz aquele bifezinho, o pessoal tá amando, né? Ah, João, a sua carne assada do domingo é a mais comentada daqui, olha. Todo mundo gosta da carne assada do João. E só vamos fazer uma farofinha que eles estão querendo uma farofa e eu vi que a gente pode colocar uma farofa aí e vamos deixar eles mais à vontade. Ah, tá, gente. Então, assim, a motivação. Quem é que não gosta de dizer, de se sentir motivado para o trabalho? De alguém chegar e falar assim, muito bem, nossa, maravilhoso esse mês, continua assim. Olha, não foi tão bom esse mês, mas assim, ó, vamos lá, eu tô com vocês. A gente vai fazer dar certo. Se vocês tiverem sugestões de como fazer para melhorar, vamos melhorar é para o mês que vem a gente ser melhor, uma escada melhor, tá? Motivação. A comunicação ela tem também um papel de expressão emocional, que é justamente isso, né? Através da comunicação, a gente expressa o sentimento, satisfação ou insatisfação. O tom de voz. E, nossa, que sucesso, gente, foi maravilhoso. Nossa, se é esse mês, ai, tá feio, tá fraco, ai, tá terrível. Eu já expressei dois tipos de emoções. Além da comunicação não verbal, lembra? Tô insatisfeito. Dona Maria, a senhora pode vir aqui pra gente conversar um pouco? Dona Maria, eu de braço cruzado com esse tom de voz, a Dona Maria já viu que lascou-se. Dona Maria já viu que complicou, tá? Então, sentimento de que insatisfação. Dona Maria fez alguma coisa que eu não fiquei satisfeita. Então, eu tô insatisfeito com ela. Então, expressa minhas emoções, tá? E também tem o intuito de informação, porque comunicação facilita a tomada de decisões. 70% dos problemas da UAN não são causados por falta de comunicação, né? Por informações não claras. Então, a informação, ela é aí um dos pilares, tá? Do nossa a informação da comunicação, dos pilares da comunicação. Bom, vamos pular para o código de ética, né? Código de ética. A gente tem o nosso código de ética do nutricionista lá, que nos orienta sobre as nossas responsabilidades técnicas, sobre sigilos, sobre relações de trabalho e afins, né? Então, ele é o código, né, de ética de 2018, é a última versão. Então, a gente tem aí umas atualizações, não são anuais, mas existem atualizações do código de ética, tá? Então, a última atualização foi 2018. Vamos fazer uma introdução. Introdução ao código de ética. Por que introdução? Porque nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que a gente pode fazer e o que não pode fazer dentro do nosso código de ética. Aqui eu trouxe
uma parte, né, do código de ética para gente, para lermos juntos e pensarmos juntos a respeito disso, tá? Então, na parte introdutória do nosso código de ética, ele fala o seguinte, tá? A gente vai ler e vai comentar aí a respeito disso. Que o nutricionista, ele é a quem se destina o presente código de ética, tá? Ética e conduta. O profissional que, por força da lei, então a gente é um profissional amparado pela lei, né? A Lei 8.234 de 1991, a gente possui direitos e deveres para desenvolvimento práticos inerentes às suas habilitações técnicas, que se manifesta como ação social em favor da saúde e da segurança alimentar e nutricional. Então, aqui a gente tem o quê? A introdução, dizendo que a gente é amparado pela lei, a gente tem direito, a gente tem dever, né? E esses direitos e deveres, eles estão ali escritos, embasados para quê? Para que a gente consiga, na nossa prática do dia a dia, a gente tenha essa prática relacionada, que ela seja, né, correlacionada com as nossas habilidades técnicas. Então, a gente pega a nossa habilidade técnica, o nosso código de ética e trabalha junto, tá? Quando os membros de qualquer coletividade compartilham maneiras de pensar, de sentir e de agir, configura-se uma realidade social, cuja estrutura e funcionamento dependem de um conjunto de regras e normas que condicionam as relações entre seus membros e o comportamento individual de cada um deles, conferindo-lhes coerência e significado. Tais normas coletivas de conduta se expressam na compreensão do seu papel e no respeito às atribuições de outros profissionais. As condutas técnicas, políticas e éticas esperadas de um profissional, quando construídas a partir do compartilhamento de valores, identificam a ação social de uma categoria coesa e harmônica, que assim se apresenta à sociedade e é por ela reconhecida. Então, aqui, nessa parte, ele vai falar justamente que a sociedade, essa é a parte da moral que a gente falou ali. A sociedade, ela tem regras, né? De comportamentos e de condutas. Esse código de ética, ele vai trazer essas regras para que a gente faça o quê? Para que a gente consiga trabalhar em harmonia com outros profissionais e trazer de uma forma saudável, boa, os nossos conhecimentos para as pessoas, tá? É nesse panorama que se delineia a orientação normativa da ação do nutricionista, que, explicitada nos direitos e deveres que integram este código de ética e de conduta, decorrem da adesão voluntária e consciente aos princípios fundamentais nele expressos. Tais princípios, definidos em sua formação e materializados em sua prática, pretendem promover a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente. A identificação social do nutricionista dá-se no cumprimento deste papel, que inclui o compromisso com a alimentação adequada e saudável, a ciência da nutrição e a contínua reflexão sobre as práticas individuais e coletivas, bem como os seus determinantes, permitindo, com liberdade e compromisso, o exercício das atribuições que lhe competem e a capacidade para responder pelos seus atos. Então, nesse contexto aqui, desses deveres que integram o código de ética, que é embasado as decisões do nutricionista, em cima desse código de ética. Temos código de ética, temos o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E é dentro dele que ele vai nortear com que o nutricionista consiga dar o seu melhor, né? Que é o compromisso de
ter uma alimentação saudável, de distribuir uma alimentação saudável, das suas orientações serem embasadas na ciência da nutrição, tá? E que essas práticas sejam para individualidade ou para o coletivo, elas sejam determinantes, boas, né? E que façam com que a gente seja reconhecido. E também esse código de ética, quando né, a gente tem algo que a gente está fazendo algo que não deveria, que está contra o código de ética, a gente vai ter que responder pelos nossos atos, tá? Aqui, penúltimo parágrafo aqui da nossa introdução do código de ética. Tais considerações nortearam a construção coletiva do presente código de ética e de conduta do nutricionista, que apresenta os princípios fundamentais e as dimensões dos direitos, dos deveres e dos limites do exercício profissional. Nessa construção, adotou-se uma visão que privilegia a análise contextualizada das causas e consequências da ação praticada, permitindo ampliar a autonomia do nutricionista e poder decisório do Tribunal de Ética, tá? Então, tais considerações o quê? Pensando em transmitir uma comunicação sobre uma alimentação adequada e saudável, sobre ciência da nutrição e tudo mais, que esse código foi baseado. Então, todos os deveres do nutricionista, quanto os direitos, foi embasado nisso, em dar uma informação, que é o nosso dever, né? Que é passar uma, um compromisso de uma alimentação saudável. Então, a gente tem esse compromisso e ela tem que ser baseada em ciência da nutrição, tá? Então, pensando nisso e também pensando em indivíduo e coletividade, esse código de ética ele foi baseado nisso. Então, nossos deveres e nossos direitos, eles foram baseados nisso, tá? Nesse quesito. E espera-se que este código de ética e de conduta se constitua em instrumento de efetiva orientação para que a atuação do nutricionista seja marcada pela ética e que sua prática seja exercida em consonância com as múltiplas dimensões da realidade em que atua, em benefício da sociedade. Então, que esse código de ética, ele seja o pilar para a gente construir a nossa marca e a nossa prática do dia a dia, clínica, coletivo, enfim, seja baseado nesse código, né? E que a gente consiga adaptar esse código para as inúmeras realidades. Então, o que que a gente pode fazer? Não, o código de ética diz que a gente pode e que a gente não pode fazer. Então, como que eu pego essas informações e eu coloco no meu dia a dia com a minha realidade, né? Então, ele está ali como um instrumento, tá? De conduta. E para a gente finalizar a nossa aula né? Que a gente vai ter aí mais outras aulas, eu trago uma frase para vocês. Ser gestor é liderar com ética e comunicação eficiente, para que todos remem para o mesmo lado. Ser gestor é liderar com ética e comunicação eficiente, para que todos remem para o mesmo lado. Então, nada mais, nada se encaixaria melhor do que realmente isso. Porque se a gente não está remando todos para o mesmo lado, se a informação, se a comunicação, se a ética não levar a equipe toda para o mesmo lado, a gente vai ter remadores de costas, de frente, e aí a gente vai remar, remar e não vai sair de lugar nenhum, tá? E é com essa frase que eu vou encerrar a aula um e na aula 2 a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso código de ética, que a gente fez uma introdução agora, e eu vou trazer para vocês aí alguns direitos e deveres do nutricionista, principalmente aí quando a gente fala de UAN, tá? Então, nos vemos na próxima aula.